E agora nós temos que falar de uma parte bem importante. Então, atenção. Porque são um número máximo e mínimo de linhas e de parágrafos. Também é uma coisa bem óbvia que os mínimos de parágrafos são 3, que é um para o desenvolvimento, um para a introdução e um para a conclusão. Aqui não existe um máximo, né? O mínimo são 3, o máximo não existe. Mas geralmente as pessoas o que é que você pode fazer? Um parágrafo para a introdução, um parágrafo para a conclusão e 2 parágrafos para o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, geralmente, ele é um pouco mais extenso, requer um pouco mais de tempo, até porque você vai usar pontos de vista, argumentar, então, geralmente, isso requer um pouco mais de linha, certo? Mas é importante que você não faça algo com 7 parágrafos, 6. É importante você fazer uma coisa concisa, mas que você soube desenvolver. Porque não adianta você botar 7 parágrafos e você... Até porque quando você faz uma redação muito extensa, existem mais chances de você cometer erros, tanto ortográficos, como você fugir do tema. Então, é bem perigoso você fazer uma redação muito extensa. Então, você tem que se ater a isso. E o de linhas? O mínimo são 7 e o máximo são 30 linhas. Ou seja, geralmente você pode buscar pelo meio termo, tentar fazer algo em torno de 15 a 20 linhas, porque aí o avaliador ele vai saber, ele vai perceber que você soube desenvolver a sua redação bem, que você soube caminhar, ligar os fatos, tudo, caminhar para essa conclusão de modo, como eu posso dizer, bem satisfatório, certo? Então, não buscar fazer o mínimo, mas também não buscar fazer o máximo, porque um pouco de exagero também não ajuda, certo? E agora nós temos as competências. As competências é bem importante de vocês saberem, porque vocês podem se ater na hora que vocês tanto estão lendo os textos de apoio, quanto desenvolvendo, e até antes, né? Para vocês, como é que eu posso dizer? Entenderem onde vocês não podem chegar e o que é que vocês precisam saber para ter êxito nessas competências. As competências, elas são 5, e cada competência, ela pode chegar ao máximo de 200 pontos cada. Qual é a primeira? A primeira é a forma culta da língua portuguesa. Aqui, o avaliador, ele vai saber, ele vai avaliar se você entende tanto da gramática, se você sabe escrever na forma culta da língua, ou seja, você tem que fugir tanto da informalidade quanto da oralidade, ou seja, não escreva do modo como você fala com seus amigos, com seus familiares. Você tem que fugir totalmente disso. Você tem que se ater ao padrão da língua, a forma culta de se escrever a língua. E aqui também os avaliadores, eles vão prestar atenção nos erros de concordância, tanto de concordância nominal quanto de concordância verbal. Então é bem importante que vocês estudem um pouco a gramática nesses quesitos, certo? Que vocês saibam dominar essa parte da língua. A segunda competência tem a ver com temas e conhecimentos. Aqui o avaliador, ele vai ver se você soube argumentar com base em conhecimentos prévios de vocês. Se você soube interpretar bem o tema e se você soube organizar de modo estrutural a sua redação. Certo, como é que funciona mais ou menos aqui? Essa parte da argumentação e utilização de conhecimentos prévios vai funcionar, eles vão avaliar se você soube trazer da sua vivência, das suas leituras, fatos e argumentos que tem a ver com o tema. Se você sabe de algum dado, de alguma notícia, para mostrar que você sabe do que você está falando. E também se você soube interpretar bem o tema. Como assim? Você soube delimitar o tema da sua redação sem
sem fugir dele, sem ir para um caminho que pode estar dentro do tema, mas não é algo específico que aquela proposta ela te requer. E a organização estrutural, que é a organização da sua redação. Se elas sabem dividir tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na sua conclusão. A terceira competência tem a ver com a organização das ideias e fatos da sua redação. O que é aqui? Aqui ele vai avaliar se você soube ligar, conectar as suas ideias, os seus argumentos com base nos seus conhecimentos, entendeu? Ele vai perceber se você sabe, se você soube escrever sobre o tema, se você sabe escrever sobre o que você está falando, se você não está enrolando, se você não está falando só por falar, ou alguma coisa nesse quesito. A quarta competência ela tem a ver com a avaliação da redação como um todo, com o texto conectado. Ou seja, aqui eles vão perceber se você soube juntar a sua redação, você soube ligar o primeiro parágrafo com o segundo, você soube ligar a sua introdução com o seu desenvolvimento. Então, é importante que vocês tenham um conhecimento em conjunções, em preposições, que vocês saibam utilizar durante a sua redação, por exemplo. Entretanto, portanto, essas pequenas conjunções que vocês podem ligar, conectar o texto de vocês. E a quinta competência, que é a proposta de intervenção. Essa competência ela é bem importante porque o quê? Geralmente, quando as pessoas fazem uma redação, elas deixam algo muito superficial. Por exemplo, buscar uma solução, elas vão dizer, o governo deveria fazer isso e pronto. Não. Você tem que fugir do óbvio, você tem que saber explicar detalhadamente como é que você vai chegar naquela sua solução. Você não pode dizer de maneira geral, então só jogar informação e é isso, entendeu? Você tem que saber esmiuçar a sua proposta. Então você tem que saber explicar para os avaliadores que você entende daquele tema, que você tem uma ideia de como você vai solucionar aquele tema. Ou seja, você tem que também buscar fugir do óbvio, entendeu? Quanto mais você fugir do óbvio, vai ser melhor para a sua redação, porque eles vão entenderem que você tem aqueles conhecimentos, que você sabe buscar soluções, uma solução inovadora e algo assim, ok? Então, essas são as competências, as 5, que vocês têm que saber elas detalhadas para quando vocês estiverem estudando e quando vocês estiverem desenvolvendo as suas redações de vocês, tanto na hora do Enem quanto em casa, em atividades. E a nossa atividade, certo? As atividades, como já tinha mencionado, elas vão funcionar de maneira assíncrona. Junto com esse vídeo, com essa videoaula, nós vamos enviar um arquivo para vocês. Vocês vão ter um arquivo. Nesse arquivo, vocês vão ter uma proposta de redação, um tema. Junto com esse tema, vão ter textos de apoio que vocês vão poder desenvolver com base no que a gente estudou nessa primeira proposta. E, ao final, vocês vão enviar essa redação para a gente e nós vamos ver, dar um diagnóstico de alguns erros que vocês vão ter, avaliar algumas dicas e estratégias de como é que vocês vão poder melhorar nessas redações de vocês, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido, entendido essa primeira videoaula. Eu sei que foi algo um pouco muito do óbvio, que vocês possivelmente já sabiam, mas é só a primeira para vocês entrarem no assunto, para a gente não entrando logo de cara, certo? E na próxima videoaula vocês vão encontrar com a professora Lorena. Ela já vai chegar com um tópico mais específico. E é isso, bons estudos, boa oficina pra gente. E tchau, tchau, até a próxima.